organiza um webinar, palavra nova, mas muito feliz, para que possamos discutir um tema que, a meu juízo, é tão importante quanto surrealista, porque é a educação brasileira no novo normal. Acontece que nós vivemos uma normalidade estranha, porque há 20 meses a educação no Brasil não tem ministro. E o último ministro, que está lá há 2 meses, fez uma declaração, pelo menos, que mereceu destaque na imprensa, dizendo que os alunos que não têm religião são zumbis existencialistas. Com esse pano de fundo, eu gostaria que pudéssemos dar ao público a impressão de que pessoas pensam de maneira séria e criativa na educação, e o exemplo de vocês será mais do que eloquente. Temos aqui, em primeiro lugar, Cristóvão Buarque, cujo currículo quase que interrompe a transmissão. Mas Cristóvão foi reitor da UNB, governador de Brasília, ministro da Educação, senador, autor de vários livros e preside o Conselho Consultivo da Fundação Astrogildo Pereira. Arnaldo Nisquier é outro cujo currículo se estende a páginas. Professor aposentado de História e Filosofia da Educação. Não vai acompanhar? Está ouvindo? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Educação pela UFRJ, ex-membro do Conselho Federal de Educação, do Conselho Estadual de Educação, secretário de Estado do Rio de Janeiro 4 vezes, membro da Academia Brasileira de Letras e autor de várias obras, uma das quais será lançada no próximo dia 16, incluindo, entre outras obras, livros infantis, o que me provoca grande inveja, porque minha mão não consegue chegar lá. Temos também a Poliana Gama, professora, mestre em desenvolvimento humano, escritora também de literatura infantil, vereadora por 3 mandatos, deputada federal de 16 a 18 e atualmente secretária de Educação de Ubatuba e titular do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou André Amado, diretor da revista Política Democrática Online, e o meu trabalho aqui é apenas passar a palavra para esse painel de pessoas brilhantes e criativas. Cristóvão, como é a educação no Brasil e que horizonte podemos ver no que se chama um possível novo normal? Boa noite para cada um de vocês. É muito bom estar sob o patrocínio dessa instituição e é muito bom estar junto com o Arnaldo Nisquier, que é da mesma idade da gente, mas tem uma bagagem, uma vida muito maior. Eu fico muito feliz porque sou admirador dele. Antes, eu quero falar para esse ministro. Eu quero dizer que, primeiro, é uma falta de respeito que um cristão não deveria ter, essa falta de respeito, com as pessoas que não têm religião. Tem muitas. Eu não sou praticante de religião nenhuma e não me considero zumbi, e creio que essa falta de prática de religiosidade não atrapalha a minha conduta moral. Depois, ele precisa conhecer a história e saber que as grandes perseguições contra religiosos, por exemplo, contra judeus e contra evangélicos, foram perseguições patrocinadas por outras religiões. Não foram patrocinados pelos que não tinham religião. E ele esquece isso. Os evangélicos foram vítimas de perseguições muito grandes. Os judeus ainda mais, por pessoas que tinham religião, que, aliás, perseguiam em nome de religião. Entrando agora no assunto que você provocou. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu acho que a epidemia não vai piorar a educação brasileira em si. Vai piorar, sim, o quadro educacional dessa juventude de hoje. Quem está entre os 7, 8 até os 17 e até mais um pouco vai ser prejudicada.
Essas pessoas, algumas delas se recuperarão, outras ficarão com marcas. Haverá uma geração Covid. Mas isso não é a educação. A educação já era tão ruim antes do Covid que ela não vai piorar de uma maneira permanente. Ela vai sofrer uma queda por conta de fatores conjunturais. Os professores que vão abandonar a carreira, muitos. As escolas particulares que vão fechar, muitas. As escolas públicas que foram depredadas nesse período, muitas. Professores do setor público que provavelmente não vão abandonar a carreira, mas adquiriram outra atividade, e é bem capaz que o magistério fique um penduricalho funcional. As crianças que vão chegar com um vazio cognitivo, um vazio emocional muito grande, o medo, inclusive, da morte, de doença, o fim dos abraços. Essa juventude vai sofrer e a escola vai sofrer durante algum tempo. Isso será recuperado para voltar ao que era. Só que o que era muito ruim quando a gente compara com o resto do mundo. Claro que o que está aí não é ruim quando a gente compara com 20 anos atrás, mas eu não me contento em comparar a educação brasileira de hoje com a educação do Brasil de 20 anos atrás. Eu quero comparar a educação do Brasil daqui a 20 anos com a da Coreia do Sul, com a da Finlândia, até mesmo com a da Turquia, com a do Chile. Eu quero comparar como é que nós vamos estar no futuro. E aí eu entro na conversa sua dizendo o seguinte: nós vamos ter que ter 3 momentos, aliás, vou dizer 4. Nós vamos ter que ter um momento para recuperar essa tragédia da epidemia. São alguns anos, talvez. Depois nós temos que continuar melhorando como a gente já vinha. E o Fundeb ser aprovado foi um bom passo para melhorar como vinha. Seria uma tragédia se não tivesse acontecido. Mas a aprovação do Fundeb, eu comparo com a aprovação do ventre livre. Lógico que foi positivo, mas nada quase a ver com a ideia da abolição. Eu acho que os abolicionistas, que já existiam em 71, devem ter comemorado o ventre livre, mas constrangidos, porque eles queriam a abolição. Então, nós temos que melhorar com o Fundeb, com formação de professores, com tudo aquilo que a gente já sabe. Mas eu não me contento. Eu quero dar um salto. Isso é que a gente precisa começar a considerar. Daqui a 2 anos, vamos entrar no 3º centenário. Como é que nós queremos chegar no final do 3º centenário do ponto de vista educacional? Aí eu digo, eu quero que a gente chegue entre os melhores do mundo, digamos, os 5 melhores do PISA ou outra avaliação, e que o filho do mais pobre estude na mesma escola que o filho do mais rico, como é em dezenas de países pelo mundo, e que não há desigualdade no acesso à educação. E a educação é de qualidade. Para fazer isso, é que eu acho que não vai dar apenas com essas pílulas de melhoria. O Fundeb, por exemplo, vai jogar R$ 4.000. A gente precisa de 15 mil para ter um bom aluno. 15 mil por aluno por ano, que é bem menos ainda do que se paga numa escola particular, mas já dá. Já dá para ter escola na qualidade do Pedro II, das escolas técnicas federais. Eu não vejo como os municípios brasileiros, a imensa maioria, têm condições disso. E nem vejo como todos terão condições disso. Não terão. A desigualdade de receita entre municípios é tão brutal quanto a concentração de renda das pessoas no Brasil. A gente muitas vezes esquece isso. A gente fala em concentração de renda das pessoas, mas não é menor da concentração de renda das receitas dos municípios, inclusive a receita per capita, para não comparar a receita de São Paulo com a de uma pequena cidade. Pois bem, eu creio que não vai haver outra maneira da gente chegar lá, eu não vou dizer no fim do 3º centenário, mas eu diria 20 anos depois, 25 anos depois, uma estratégia de 25, 30 anos, em que a gente possa ter essa educação da máxima qualidade igual para todos. A educação nunca vai ser igual para todos, porque depende de si.
do seu talento, sua persistência, sua vocação. Mas a escola tem que ser igual. E alguns vão ser melhores, outros não vão ser tão bons. Mas a chance é mesmo. Aliás, como a gente faz, né? Com o futebol. A bola é redonda para todos. Mas tem uns que chegam na seleção. A maioria não chega. Precisa de muito talento, muita vocação, muita persistência e até certa sorte. Pois bem, eu não vejo outra maneira do que uma estratégia de 20, 30 anos na qual nós vamos substituir, eu diria até voluntariamente, se o município quiser, as escolas, o sistema municipal, por um sistema federal, tipo Colégio Pedro II, tipo escolas técnicas, não sendo técnica, mas escolas dessa qualidade. E isso, a meu ver, é possível. O custo disso, de 15 mil por aluno, é alto para hoje. Mas se o produto interno bruto crescer 2% ao ano, 15 mil por ano, por aluno, para 50 milhões de crianças, que é o que a gente tem hoje, e daqui a 20 anos o número será menor, porque a demografia está diminuindo o número de crianças, isso vai custar 6 e pouco por cento do produto interno bruto. Perfeitamente possível. O que a gente precisa discutir, eu não vou falar agora, mas se a gente pudesse ter tempo, era o que é que impede isso? O que é que impede canalizar 6%? Aliás, 6% não, porque já se gasta 5%. Então é 1% a mais. O que é que impede essa ânsia nacional de sermos campeões da educação e a educação ser igualmente boa para todos? Essa é uma discussão boa. Quais os obstáculos? Podemos até colocar os financeiros, mas esse não é o maior. Quais são os impedimentos? Mas, finalmente, eu tinha um quarto desafio, que é epidemia, continuar melhorando e dar o salto. Tem um quarto, é como vai ser a escola daqui para frente. Eu tenho resumido isso no sentido de como sair da aula teatral, professor quadro negro e os alunos em frente, para a aula cinematográfica, em que o professor ele vai fazer um roteiro, ele pode até aparecer, mas ele vai, no fundo, preparar uma peça pedagógica, cinematográfica, com o auxílio de muita gente. E isso vai chegar para muita gente, para alguns presencialmente, para outros remotamente. Essa discussão que se fez nesses últimos tempos sobre a qualidade do remoto é porque o remoto que a gente usou na epidemia foi a transmissão de uma aula teatral pela televisão. Isso não funciona. O cinema não inventou apenas a filmagem. O cinema inventou uma linguagem nova, em que levou o drama do palco para a tela. Nós vamos precisar fazer isso. Esse é um grande desafio. Como colocar dentro do processo pedagógico todos os instrumentos novos que nós temos, inclusive de inteligência artificial, mas de telecomunicações, mas também de Big Data, como se diz hoje, esse acúmulo de informações de Google, esse acúmulo de transmissões que tem o YouTube, como colocar tudo isso dentro do que a gente, eu acho que continuará chamando escola, mas talvez nem tenha um prédio. E a palavra aula, eu acho que a gente vai parar de usar, vai substituir por outra, que eu não sei qual é, mas vamos ter uma nova aula. Esse é um desafio que a gente não pode esquecer, desde já. Senador, Mas é o quarto. deixa a Mas sua é o quarto. provocação. A sua Então, provocação é foi isso que eu fantástica. coloco como provocação. Ótimo. Meu querido professor Nisquier. Está sem som. Continua sem som. Bom, Poliana. Está sem som também. Sim. Agora sim. Acho que o professor foi pedir uma ajuda. Pediu ajuda à mulher. É a Ruth. Bom, é sempre muito desafiador. Já é para eu falar já? É. Ah, então tá bom. Boa noite a todos, uma satisfação poder participar com vocês
Espera só um minuto. Está pronto, Vamos deixar o Arnaldo? professor? Conseguiu, professor? Linda, Não. secretária. Agora sim, pronto. Agora Vamos melhorou? deixar. Agora Dá está para bom. falar? Não Eu é a falo Poliana? depois. Poliana vai ser o fecho de ouro, não é? Você é muito bonita. Eu ouvi com muita atenção, como sempre faço, as palavras do Cristóvão Buarque. Ele além de educador, ele é um sábio, porque ele capta o que está acontecendo e dá esse sentido de futuro com muita competência. Agora, precisamos melhorar a educação, não tem dúvida. Precisamos qualificar mais adequadamente os professores. E o Cristóvão falou, en passant, no problema financeiro. Ele foi modesto quando precisou que nós deveríamos ter uma participação maior no PIB. Então, eu quero lembrar o Plano Nacional de Educação, que fala em se alcançar a meta de 10% do PIB até daqui a 2 anos, para que se possa remunerar adequadamente os nossos professores, que, em geral, ganham a metade daquilo que é percebido pelos mestres no Japão, por exemplo. É uma proporção absurda e injustificável. Então, se nós hoje aplicamos 5,4% do PIB em educação, a meta do Plano Nacional de Educação, com as suas, são 20 metas, aliás, mas uma delas é estender isso até os 10% do produto interno bruto. Dia virá, e eu espero estar vivo ainda, e vocês também, em que talvez se possa chegar perto dessa meta. Aqui se deve acrescentar a existência de 57 indicadores educacionais de primeira ordem. Há um parecer do Conselho Nacional de Educação, entidade a que pertenci com muita alegria durante 8 anos, há um parecer deste ano, de 2020, do Conselho Nacional de Educação, em que se prevê o cuidado com esses 57 indicadores. Mas pouca gente no país, inclusive bons educadores, pouca gente conhece quais são exatamente esses indicadores, porque eles não são divulgados, não constituem uma ambição do sistema. E eu defendo claramente que isso se faça. Aliás, eu vou pedir ao André Amado, meu querido amigo e irmão, que me permita que eu mostre para vocês a capa do livro que vou lançar na semana que vem, Memórias da Quarentena. Eu aproveitei esses 6 meses de castigo em casa para colocar, em termos de livro, todo o meu pensamento sobre educação e as aulas que dei durante quase 40 anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde me formei e onde fiz os concursos todos para que pudesse ascender a carreira do magistério. Então, eu acho que, nesse livro, só para concluir essa parte, eu não apenas falo em vários indicadores da educação, mas também eu me reporto à existência de mais de 40 filósofos de primeira ordem, Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Martin Buber, John Dewey, que foi o grande mestre do nosso Anísio Teixeira, e outros mais. Eu faço um resumo do pensamento pedagógico de cada um desses filósofos para que nós possamos ter um elemento de discussão em classe e fora dela.
acho que nós vamos sair dessa crise. Hoje mesmo eu dei uma entrevista à Rádio Globo, Antônio Carlos, meu amigo, um grande comunicador, dizendo da minha expectativa de que nós possamos sair disso o mais breve possível. Não acho que se deva voltar às aulas de maneira precipitada, porque a pandemia não é gripezinha, a pandemia é coisa séria. Ainda estão morrendo muitos brasileiros que, de outra forma, estariam ajudando o país a crescer. Então, nós devemos ter cuidado e só voltar com a expectativa de que se possa estar na escola em absoluta segurança, porque essa é uma obrigação nossa, dos educadores, de garantir que não haja riscos para a vida dos nossos estudantes. O Brasil tem, hoje, 60 milhões de estudantes, tem mais de 2 milhões de professores atuando no seu sistema. É muita coisa, mas aí eu volto ao Cristóvão Buarque. Nós temos que lutar para que essas coisas se façam com não é pouca qualidade, é muita qualidade. É fundamental. A educação é básica. É ela quem vai nos dar a possibilidade de criar um país mais desenvolvido, mais feliz, mais igualitário. Isso é muito importante. Então, nós temos que cuidar para que isso aconteça e eu acho que há fórmulas para isso, não são vacinas, são fórmulas que passam pela qualidade do magistério e é nisso que eu quero me bater. Nós temos que melhorar os cursos de formação de professores, os cursos de pedagogia. Faço isso com muita ênfase nesse livrinho que acabo de lançar, porque eu acho que é por aí que nós temos o caminho da redenção pedagógica e econômica, social do nosso país. Obrigadíssimo, meu querido. Professora Poliana. Bom, boa noite a todos. Agradecer o convite de vocês para poder estar aqui. É bastante desafiador para mim estar aqui com o senador Cristóvão, também com o Nisquier, que tem toda uma trajetória, ambos, né? Aí uma trajetória muito forte, né? na nossa área, na educação. E também com você, né, André, que tem todo aí um vasto conhecimento multifacetado, né, do contexto do Brasil. Bem, mas vamos aí buscar agregar a nossa conversa aqui. Bem, quando a gente fala dos desafios da educação brasileira, então, acredito que hoje, sob todo esse efeito da pandemia, a gente tem questões latentes, né? A falta, né, do uso de tecnologia em boa parte das nossas escolas. Quando você também não tem aí um acesso à internet. Muitos municípios também, o caso do município onde eu atuo como secretária, a gente tem uma cobertura parcial de internet, a gente tem regiões que não são cobertas pela internet. E aí, por que, né, não houve até o momento uma ação coordenada por parte do governo federal de modo a auxiliar essa cobertura, tendo em vista que as nossas crianças estão aí em aula remota. E os professores, diante disso tudo, buscando fazer o que podem para poder garantir, né, isso junto com toda a comunidade escolar, com as famílias, com os gestores, coordenadores, para poder fazer acontecer a manutenção da aprendizagem dos nossos alunos. Então, a questão da tecnologia é um dos desafios que ficou claro com a pandemia e que é algo que, de uma vez por todas, veio para ficar. A gente via até então uma certa resistência quando se falava, né, de cultura digital, prevista também na própria Base Nacional Comum Curricular, e hoje o que temos aí? É mais ou menos aquela situação de trocar o pneu com o carro andando. A situação está posta, você precisa fazer uso dela. Então, quem tinha alguma resistência
se vê hoje diante dessa necessidade e a necessidade exigindo, né, essa nova postura. Outra coisa que eu pontuei aqui, né, a questão dos recursos que o Cristóvão trouxe, Isquier também traz, a gente sempre atrela isso, recursos e uma boa gestão desses recursos, que exige também o estabelecimento das prioridades. O que é prioridade no governo? Por mais que você tenha aí fixado percentuais de destinação dos recursos da educação, você precisa ter, sim, a retaguarda do executivo para fazer valer isso, para que isso se concretize de fato, né? Em todos os... seja no município, no estado, no país. A gente tem, em termos de governo federal, o governo já anunciando cortes aí significativos do orçamento para 2021. Sabemos da dificuldade econômica, no entanto, quando se tem por prioridade a educação, a saúde de um povo, questões básicas, a gente entende também que isso é preservado, que isso é garantido. A gente faz isso na casa da gente. Por que, então, não fazer isso no nosso país, né? De uma forma a zelar no presente, semeando para o futuro? Outro aspecto, quando a gente traz aqui a questão da valorização dos professores, né? Toda essa condição hoje, e isso foi o tema de pesquisa do meu mestrado, né? Todas essas variáveis, elas dificultam mesmo a atratividade da carreira docente no Brasil, que cada vez mais está menor, principalmente na área de exatas, né, que foi o foco do meu estudo, porque não se é atrativo, a começar pelas condições salariais, que por mais que a gente tenha garantido, né, senador Cristóvão, a questão do piso nacional dos professores, ainda perante outras profissões que fazem exigência da formação em nível superior, ainda é um valor muito abaixo. Isso acaba interferindo na escolha do jovem, né? Quando soma isso às notícias da própria condição do ser professor hoje, também é um outro fator que acaba prejudicando. No entanto, eu sim tenho sentido, né, em meio a esse contexto que a gente vive hoje, a sociedade voltando o seu olhar para o quanto é necessário o professor e a escola. Claro que a gente tem aí uma série de porquês tem se olhado isso, né? E aí cabe a cada um, dentro do que estabelece também aí as suas razões e as suas motivações. No entanto, tem sido muito crescente a gente ouvir das famílias, de pais e de mães alunos, como que vocês conseguem? E talvez seja isso que estava faltando para a sociedade, né? Perceber que o professor ele é um profissional, ele tem os seus saberes próprios, ele precisa de uma boa formação para poder dar conta disso que muitas famílias estão vendo hoje. Como que vocês dão conta com 20, 25, 30 alunos em sala de aula e eu estou aqui com meu filho em casa, 1, 2, 3, algumas famílias um pouco mais numerosas, e estou tendo dificuldade. Como que vocês conseguem? A gente consegue, por quê? A gente reúne aí saberes específicos, tem formação para isso. E é claro que a nossa formação também, ela até então, diante dos resultados que nós temos na educação, a gente sabe que a gente precisa melhorar a formação do professor, um tanto que desconectada da realidade do mundo. Tanto é que toda essa movimentação que a gente teve ao longo dos últimos anos, de constituir uma base nacional curricular comum para garantir direitos e aprendizagens aos nossos alunos, eu presidi esse trabalho na Câmara Federal, né? E algo que eu sempre frisei em todas as reuniões, nós precisamos ouvir os professores, como que os professores se sentem em relação a cada uma dessas habilidades e dessas competências. Eles se sentem bem dotados delas, porque para poder, né, auxiliar no desenvolvimento desse aluno, e fui a campo, por meio de palestras, de conversas, aplicando instrumentos de pesquisa e verificando que boa parte dos nossos professores, em termos das competências que têm que se desenvolver, consideram um percentual muito baixo em relação a boa parte delas. Disse aqui ainda no começo, a questão da tecnologia,
A questão do autocuidado, como que eu vou desenvolver autocuidado do meu aluno, né? A questão da cidadania, se de repente eu não me percebo sendo esse cidadão, sendo essa pessoa com autorresponsabilidade desenvolvida, com autocuidado desenvolvido. Então, formação dos professores é essencial nesse processo. E claro que, junto disso tudo, percebo ainda mais uma educação que ofereça sentido para a vida das pessoas. Eu até vou compartilhar aqui de um parágrafo de um livro que eu estou lendo, do Albert Einstein, Como Eu Vejo o Mundo, né? E que ele diz assim, isso na década de 50, olha só, né? Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo. A não ser assim, ele se assemelhará com seus conhecimentos profissionais mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias para determinar com exatidão o seu lugar exato em relação a seus próximos e à comunidade. Então, para mim, se eu fosse resumir todos os desafios, eu entendo que esse é o grande desafio nosso enquanto educadores, enquanto profissionais. É realmente qual é o sentido nosso, qual é o nosso lugar nesse espaço, né? Qual é o lugar da escola diante de tudo isso que está acontecendo? Né? A escola, eu parto de uma visão sistêmica de que a família antecede a escola e a escola está a serviço dessa família. A gente precisa olhar para os nossos alunos de forma integral, né? Ou seja, não adianta eu querer só gostar de um ou de outro, eu tenho que receber esse aluno, acolher esse aluno por inteiro. Né? Esse aluno que é resultado aí de um homem, de uma mulher, que em um determinado momento se uniram e que a gente tem esse ser para ajudar aí nesse processo de desenvolvimento. Então, para mim... Poliana, obrigadíssimo. Você coloriu com ideias já a introdução feita pelo Cristóvão e pelo Nisquier. André, agradeço muito. Só para finalizar mesmo, nessa questão do sentido, eu fecho da seguinte forma. A gente tem muito, ao longo dos anos, o que fazer. Nós temos Plano Nacional de Educação, nós temos vários documentos norteadores, mas o como fazer, né? O como, esse também é um dos grandes desafios, que passa por formação, passa por sentido e passa por essa visão do qual é o nosso lugar em relação ao próximo e de trabalhar junto. Obrigadíssimo. Eu acho que o como fazer é, no fundo, a essência de um país que não tem liderança na política de educação. Nós somos, pelo menos os que não são evangélicos, somos zumbis existencialistas. Uma frase do Cristóvão me fez uma provocação. O Cristóvão perguntou o que impede uma boa educação. E aí me vem uma outra frase do Barão de Tararé, que dizia, eu não sou paranoico, mas que estão me perseguindo, estão. Por que não interessa, a um grupo dirigente em revezamento no Brasil que as pessoas se eduquem? No início diziam que era o Nordeste para servir de curral eleitoral de um número de políticos. Depois diziam que a educação era um instrumento dos comunistas. Hoje é o quê? A educação... Por que há pessoas que resistem a educar a população brasileira? E me dizem que tem pelo menos 40 pessoas nos assistindo, quer dizer, assistindo a vocês, e eu queria que comentassem isso brevemente para dar espaço a que pessoas outras nos pudessem fazer perguntas. Cristóvão. Eu listei uma vez e publiquei um texto com 40 razões para isso. Não vou falar os 40, porque nem lembro. Mas eu quero antes dizer que tem duas posturas sobre a educação. A postura do educador e a postura do educacionista. O primeiro cuida da sala de aula. O que é que impede uma sala de aula de fazer um aluno aprender? Falta de computador? Professor preparado? Um bom currículo? Essa é a questão educadora.
eu quero me dedicar ao lado educacionista. O que é que faz com que todas as salas de aula não ensinem bem? Porque, na verdade, estão falando que não tem equipamento nas escolas. Nós não temos escolas. Para uma boa parte da nossa população, a escola é um restaurante mirim, onde a criança vai pela merenda. E nas classes altas, uma boa parte, o colégio é um clube, onde os filhos vão fazer amizades. Até porque uma das causas, respondendo a sua pergunta, que faz com que não se dê muita importância à educação, é porque o Brasil sofre de uma coisa chamada diplomismo. Nós gostamos de diploma, não de conhecimento, não de educação. Mas as razões atávicas não são os políticos nem os dirigentes. Eles refletem uma mentalidade. Atavicamente, por alguma razão na formação nossa, diferente, por exemplo, do povo judeu, diferente de alguns países europeus, de países árabes, nós não pomos a educação como valor fundamental. Todo brasileiro sonha que um brasileiro ganhe a bola de ouro. Raros brasileiros sonham que um brasileiro ganhe o prêmio Nobel. Você conhece alguém que fica em outubro olhando para Estocolmo? Não, mas muita gente fica em setembro olhando para a FIFA. Esse é um lado. Não faz parte. Não é um objeto de consumo o saber, a educação. Tanto que, quando a gente quer dizer que um cara é meio assim, a gente chama de filósofo. Devia dizer esse cara é um filósofo. Não, é de ser um filósofo. Segundo, foi a escravidão. 350 anos, ou seja, é uma parcela imensa da nossa história. A educação era só para poucos. E como era só para poucos, esses poucos não precisavam estudar, porque os escravos faziam o trabalho. Então, essas duas são graves. Mas tem outras. Nos acostumamos com serviços de pessoas que não têm educação, que se tivesse, não iriam fazer aquele serviço. Quem é que iria vender coisa na praia se tivessem boa educação? Só para dar um exemplo. Nós nos acostumamos a não ter boa educação. Tanto que a Constituição fala, depois de muitos anos, que educação é um direito. Mas não está escrito que a educação é o vetor do progresso, na linha do que falou Nisquier. Educação não pode ser vista apenas como um direito, como é água, esgoto, energia elétrica. Não, a educação, além de ser um direito, é o vetor fundamental do progresso. Isso não está imbuído na cabeça do Brasil. A mente Brasil não considera isso. Uma outra coisa não vai às 40, não. Não. Essa outra é... Nós somos um país imediatista. Eu falei aqui 20, 30 anos. Quem é que entra num projeto que vai levar 20 anos para chegar ao Brasil inteiro? Eu, inclusive, achei o jeito de driblar isso. É fazer por cidade. Em 2 anos, a gente vê o resultado. Em 100 cidades, 200 cidades. Mas no Brasil inteiro não tem jeito. Seria demagogia dizer que a gente vai ter uma ótima educação em 2, 5, 10, 15 anos. Até porque os outros países também demoraram. Então, nós temos razões atávicas. Isso deve dizer para a gente desistir? Não. Eu provoquei essa pergunta para a gente tentar quebrar isso. E o momento é favorável, porque está se percebendo que educação, de fato, é algo fundamental. Finalmente, a gente está descobrindo isso, que não se descobriu até aqui. Com essa descoberta, é capaz do Brasil despertar para, vale a pena. 2, temos os recursos. 3, precisa de uma estratégia e a gente tem que trabalhar essa estratégia na velocidade que for possível. Obrigado, Arnaldo. Meu querido Arnaldo. Muito bem. Eu, claro, concordo com as expressões da Poliana, da mesma forma como essas ideias conclusivas e inclusivas do Cristóvão Buarque. Apenas vou discordar de um aspecto do que ele disse, quando ele colocou os vendedores de praia como cidadãos que talvez devessem procurar outra profissão ou outra atividade. Alguém tem que exercer esse papel. E os vendedores de praia, se bem pensada a coisa, eles são cidadãos dignos, como outros quaisquer. Não tiveram oportunidade, alguns, outros sim, mas alguns não tiveram oportunidade de fazer os cursos devidos
Então, restou a alternativa de vender o Biscoito Globo ou o mate, ou o que seja, nas praias. Mas eu acho que é uma categoria que existe e que tem a sua dignidade preservada. Outra coisa é que nós não padecemos de um mal generalizado do descuido com a educação. No outro Zoom que o André Amado, com o seu passado de vínculo com a educação, o seu pai, Gildásio Amado, foi um grande educador que eu tive o privilégio de conhecer quando era diretor de ensino secundário do Ministério da Educação. Foi o criador dos ginásios orientados para o trabalho. E o André herdou esse interesse pela educação. Por que se pode, num estado relativamente pobre como o Ceará, fazer grandes feitos pela educação? Por que não se pode generalizar isso? Em Sobral, no Ceará, as escolas têm a maior dignidade, a maior eficácia, as notas nos exames são as maiores possíveis. Então, eu dou isso como exemplo de que nós podemos, nós devemos querer. E, se isso se generalizar, vai ser muito bom para o país. Poliana. Eu preciso fazer um esclarecimento, viu? Sim, lógico. Embaixador. Lógico, meu querido. Agora ou depois? Deixa a Poliana falar e você completa. Ou não, faz agora. Não, é importante. É porque, Tá pelo quente, que o Esquier falou, deu a impressão que eu fiz crítica aos que trabalham na praia. Nunca. O que então, ele eu disse... entendi mal. Entendeu mal. O que você disse comprova o que eu disse. É que nós, a elite brasileira, nos acostumamos a ter esses serviços. Era melhor que não precisasse deles. Ninguém precisasse. Eu até achei uma hora que você ia dizer que aquele é um trabalho agradável, ficar na praia o dia inteiro andando para lá e para cá. Não, diz que a imensa maioria do pessoal que faz esse trabalho é porque não teve outra oportunidade. Nos outros países não tem isso, como não tem quarto de empregado. Então, é preciso ficar claro, eu tenho maior admiração por esse pessoal. Eu não tenho, é por nós, eu sou um deles, que fica ali sentado recebendo o serviço. E nós só recebemos esse serviço porque há uma desigualdade educacional grande. Os outros países já não têm mais esses serviços. Então, eu queria que ficasse muito claro isso, viu? Eu tenho a maior admiração pelo que eles fazem. E a maneira como você disse mostra que eu tenho razão. A nossa cabeça, sua, minha e da nossa, digamos, classe média alta, é de que isso faz parte do mundo. Não faz mais. Isso é um resquício de um tempo em que havia servos e senhores. E o que quebra de servos e senhores não é a Lei Áurea, é a escola para todos. Tudo bem, obrigado, meu querido. Poliana, olha, estamos sabendo que pessoas de São Paulo, Paraná, Ubatuba e Taubaté estão querendo participar. E temos também a professora Andréa Vasconcelos e o Benito Salomão para falar. Portanto, seus comentários. Breves. Bom, então, eu tenho aí um carinho aí, São Paulo, Taubaté, Ubatuba, hein? Oi, pessoal, maravilha. Eu vou responder com uma lembrança que me veio da minha experiência na Comissão de Educação, né, no período que eu fiquei como deputada federal, onde eu me surpreendi vendo que ali naquela comissão, onde a gente contribui, auxilia, né, por vezes, em outras, né, nem tanto, né, para decidir a educação do Brasil, eu vi ali poucos professores, né, que conhecem o chão da sala de aula, ou o chão de uma secretaria municipal de educação, ou de Estado, ali presentes, participando. Então, foi algo que me chamou a atenção. Num determinado momento, eu recordo que um deputado apresentou uma moção de repúdio, e dizendo o seguinte, que Paulo Freire não podia ser o patrono da educação do Brasil, porque atribuindo a Paulo Freire o fracasso da educação brasileira. E, para mim,
isso, para mim, é um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade, que é essa culpabilização, sabe? Você sempre passa a bola para o outro, né? O descontinuísmo, parece assim que tudo isso que está acontecendo na educação do Brasil não nos diz respeito. A gente tem o governo, parece que o governo está lá, a gente esquece que a gente faz parte disso tudo. Por mais que a gente não concorde com o governo atual, nós fazemos parte desse país. Então, tem uma parcela que, dentro de cada um de nós, que a gente pode exercer o nosso protagonismo e que muitas das vezes, pelo sistema, né, educacional, da maneira como ele vem sido, né, desenvolvido aí ao longo dos anos, a gente esquece disso, a gente fica mais naquela questão das máquinas, reproduzindo, e esquecendo a nossa capacidade de pensar, de criar e de construir algo novo. Porque o pensamento crítico, ele tem essas fases, né? Primeiro você conhece, você estuda a respeito, mas tem o processo da criação também, de você criar uma nova realidade. Então, eu recordo que eu coloquei para esse deputado, na época, o seguinte: vai ser muito cruel você culpabilizar uma pessoa pelo fracasso da educação brasileira, e você está há quantos anos sendo deputado? O que você fez nesse período todo? O que cada um de nós aqui tem feito? Então, é um reducionismo, né? Quando a gente olha para a questão da educação, como o Cristóvão colocou, Nisquier colocou, né? Essa falta de entendimento da educação como vetor do progresso, como algo que realmente impulsiona uma sociedade para se desenvolver em vários aspectos, cultural, econômico e humano, sobretudo humano, né? É isso que tem travado mesmo, eu sinto, a gente avançar. Porque, para muitos ainda, tá bom o beabá, tá bom, ó, vai fazendo do jeito que tá. Porque a prioridade, o pessoal está preocupado se a rua está com um buraco. Quando você faz as pesquisas eleitorais, aí o meu tempo está acabando, né? Muitas das vezes a grande preocupação não é com a qualidade da educação, não é se a criança está aprendendo de fato, se ela gosta da escola, se tem sentido o que ela está tendo lá, e prático para a vida. Não, é o asfalto da rua, é o buraco, enfim. Muita gente, às vezes, fala porque é bonito e, na hora da prática, na hora de fazer a escolha, esquece de colocar a educação como prioridade. Então, acho que eu meio que misturei um pouco as coisas, mas para dizer assim, tanto daqui como... Se na Câmara Federal a gente tem posturas como essa, então você imagina, né? O que esperar de tudo, né? Andréa Vasconcelos, por favor, uma intervenção o mais objetiva possível. Sim, muito obrigada pela palavra, né, pela concessão da palavra. E, na verdade, eu precisava dizer que é uma coisa que eu venho repetindo para os alunos e no meu trabalho de formação. Hoje eu sou professora da graduação, que o conhecimento ele transforma, e a única arma de defesa do indivíduo, de si próprio e do outro, é a educação. Então, talvez todos os limites que a própria gestão, né, o próprio poder executivo, a resistência das pessoas em relação a uma educação de qualidade ampliada para a sociedade de um modo geral, é justamente o medo que as pessoas têm o poder. Né? Então, eu acho que passa muito pela questão do poder. E a minha preocupação hoje, já era só um recado, em relação à evolução tecnológica, à inserção da tecnologia no processo de educação, o esforço que os professores e gestores vêm fazendo para conseguir compatibilizar e cumprir uma determinação, porque a gente precisa cumprir uma determinação, e até que ponto isso vai ficar depois. Né? E aí isso me causa muita preocupação. Né? Eu acho que a relação professor-aluno, a participação da família, da sociedade no processo é fundamental para o crescimento do cidadão, do indivíduo como pessoa, e para que ele possa, de alguma forma, levar isso para a sua vida como forma realmente de se colocar na sociedade, através do seu trabalho, através do seu fazer, para que realmente ele seja digno no espaço que ele vive.
mais ou Obrigadíssimo menos... pela mensagem curta e ótima. Obrigada. Benito, não vai fazer como seus artigos, não, hein? Mais breve. Sim, senhor O que embaixador. acontece no Canadá? Eu já voltei ao Brasil. Estou em já? Uberlândia. Já estamos de volta em terras brasileiras, mas eu queria deixar hoje aqui uma mensagem de quem pensa política pública e quem tem um olhar fiscal sobre todos esses aspectos que foram tão bem levantados aqui, né, por todos os debatedores, que é a questão do financiamento da educação. E aqui eu gostaria de dizer que às vezes se ventila que falta dinheiro para a educação, e é verdade, mas existe também muito dinheiro mal empregado. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para que os senhores reflitam. Anos atrás, coisa de 5 ou 6 anos atrás, eu fui convidado por um prefeito aqui da minha região para que nós conversássemos sobre a situação orçamentária dele. E pela Constituição, né, artigo 212, os municípios brasileiros precisam investir cerca de 25% do seu orçamento na educação básica, né, que é fundamental para o desenvolvimento da educação como um todo, porque nos primeiros anos que o estudante, que a pessoa vai desenvolver capacidades cognitivas que vão repercutir no resto de sua vida. É o que mostram as pesquisas. Então, eu estive lá nesse município, conversei com o prefeito. Como é um município que recebe fundo de participação, a receita per capita com a educação dele acaba sendo muito superior a municípios como o meu, que é um município de 700 mil pessoas. E o prefeito tinha 40 crianças na sua rede pública de ensino. Então, em um orçamento de 50 milhões de reais, 25% aproximadamente desse orçamento era direcionado para a educação básica e o prefeito não tinha criança. E, por outro lado, nos grandes centros faltam recursos. Então, a própria lei, a própria Constituição que foi pensada com vistas a estabelecer um investimento nessa área, ela não foi capaz de prever esse tipo de situação. E essa é a realidade de grande parte dos municípios brasileiros, municípios que têm aí 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, e que são forçados a gastar 25% do seu orçamento com educação. E, na minha opinião, com 25%, não gostaria nem que baixasse esse piso de gasto constitucional com educação, não. Mas dá para se fazer muita coisa se o governo federal orientar esses prefeitos para realmente lhes dar uma visão de política educacional nesses municípios, porque o recurso já está lá, né? Então, o que falta muitas vezes esse prefeito, que muitas vezes nem estudou, né, nesses municípios, é muito comum você encontrar um prefeito ali que é do agro, que às vezes, da polícia, ali, às vezes nem estudou, nem tem essa visão de educação, mas esse recurso já está lá. Falta uma coordenação, e essa coordenação precisa vir de cima. Precisa vir do governo federal, impondo metas mais ambiciosas, mas não só metas, processos, para que esses municípios possam desenvolver a sua educação. E aqui, já concluo, embaixador, uma crítica a nós mesmos que compramos esse debate público, muitas vezes na imprensa. Nós vimos agora a polêmica em torno do auxílio emergencial e do rompimento do teto dos gastos públicos. Muitos economistas pedindo ali a revogação da PEC do teto dos gastos públicos para se gastar em infraestrutura. Ora, por que não em educação de base? Né? O que pode ser melhor para o crescimento de longo prazo para uma sociedade, para um país? Uma estrada que nós vamos gastar aí 3, 4 mil operários construindo, ou uma criança alfabetizada, de boa formação, que terá ali a sua produtividade aumentada para o resto da vida? Então, são provocações intelectuais que eu gostaria de deixar com os nossos especialistas nessa noite. Obrigadíssimo, Benito. Tem uma pergunta que eu queria transmitir e a quem se interessar responder. É do Marcos Flausino. A classe política histórica criou o movimento em curso. Não sei qual movimento ele se refere. Só se assustou quando a história da rua bateu na porta e pediu passagem. O que acham que vai acontecer? Cristóvão.
Eu não estou vendo o povo na rua batendo na porta, pedindo educação. Eu não estou vendo. Eu até vejo pedindo segurança, vejo pedindo emprego, vejo agora pedindo saúde, mas educação eu não vejo. É verdade. Então, a resposta. Agora, sobre outras considerações. Por que romper o teto se a gente pode tirar dinheiro de outro setor para a educação? Além do aspecto do teto, que eu votei favoravelmente e estou convencido que foi um voto certo, porque eu acredito na aritmética. 2 mais 2 é 4. Mas nós nos acostumamos no Brasil a 2 mais 2 ser 5, quando o governo quer imprimindo dinheiro ou pegando dívida. Aí depois vem a inflação. Que adianta aumentar o salário do professor se depois vem a inflação e come? Aí vamos viver em greves para recuperar o perdido. O teto não precisa ser rompido para aumentar recursos, tirando de outros lugares. E se não tiver força para tirar de outros lugares, aí a gente vai ter que esperar mais tempo, até ter força, até as pessoas virem bater na porta, como o Marcos falou. Agora, estou de acordo com você que o problema, aumentar mais recursos, não resolve, se a gente não souber direito o que fazer. Eu gosto de dizer o seguinte: se chover dinheiro no quintal de uma escola, vira lama na primeira chuva. É preciso saber como é que esse dinheiro chega na cabeça das crianças. Isso é um processo. Mas eu queria ver o debate sobre: é possível conseguir? Primeiro, é preciso ter uma ambição de estar entre os 5 melhores do mundo, em vez de sermos o 54º, pelo critério do PISA, ou então a gente inventa outro. É possível. Faz sentido. Tem lógica querer. Primeiro ponto. Segundo, tem lógica querer que a escola do filho do pobre seja igual à escola do filho do rico? Ou seja, a escola daquele que está vendendo cerveja na praia é igual ao do que está sentado tomando cerveja? Tem sentido isso? Eu defendo que tem. Aí a terceira é a seguinte: é possível isso deixando o sistema educacional nas mãos dos prefeitos, que, além de pobres, os municípios são desiguais. Porque a pobreza a gente resolveria, só era mandar mais dinheiro. Mas é possível, com as desigualdades que tem. Esse aqui eu gostaria um dia de debater. E é possível vencer os obstáculos que nós temos para que haja um pacto que eu digo por 25, 30 anos para fazer isso, e que eu proponho que seja por cidade para se ver o resultado logo. Um dos erros do Brizola com os CIEPs foi fazer uma aqui e outra ali. Se ele tivesse concentrado todas as escolas do município CIEPs, depois, noutra cidade, todos os CIEPs, o mesmo número, se não me engano, 140 que ele fazia em 10 cidades. Nunca ia ser parado. E todos os outros municípios iam querer ir atrás. Mas não teve o exemplo concreto, porque era uma escola aqui e outra ali. O Collor também fez. As pessoas esquecem que o Collor fez 540 CIACs, igualzinho os CIEPs. Por isso o Brizola o apoiou no governo. Então, ele fez, mas fez escolas isoladas. Eu queria um dia poder debater essa ideia. A federalização, e vou concluir dizendo que tem 3 maneiras disso. Uma é pegar e dar a cada menino no Brasil um dinheiro, e ele escolhe a escola, a tal do voucherização. O outro é com mais dinheiro, claro, não com esses 3 mil, que dá hoje 4. O outro é dar para o prefeito, multiplica o número de crianças e dá para cada um. E o terceiro é, aos poucos, ir substituindo o sistema municipal por um sistema federal. Obviamente, dando descentralização gerencial na escola e liberdade pedagógica na sala de aula. Mas tem outra maneira? Eu gostaria de saber se tem outra maneira para eu defender. Estamos entre os 5 melhores do mundo e a escola igual para todos. Claro que eu aceito discutir se é em 20, 30, 50 ou 100 anos. Arnaldo. Amigo, eu precisava dar uma palavrinha. Aqui foi lembrado o Barão de Itararé, Aparício Torelli. Ele era um pensador extraordinário. Um dos seus pensamentos publicados no jornal A Manha é o seguinte: a única coisa que põe pobre para frente
Oi. Fiquei curioso. O que põe para frente? Caiu o som, Arnaldo? Congelou. Na verdade, travou. Caiu a conexão dele. Travou, ele tem que sair e voltar. Tem que sair e voltar. Mas a gente sabe, a única coisa é a educação para todos. Agora, tem uma que para um só faz, é a loteria. Mas a loteria é um só que ganha. Se todos ganhassem, não dava para nada. Aliás, todo mundo joga, mas nada é mais concentrador de renda do que loteria. Poliana, você teria algum comentário a fazer enquanto o Arnaldo se habilita? Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu estava pensando aqui é a questão dos recursos para a educação, né? Eu assumi aqui a secretaria há um pouco mais de 1 ano e meio, com todo o planejamento, né, um recurso já comprometido. Fundeb aqui, 100% folha de pagamento de professor. E conseguir fazer reestruturação, rever contratos e fazer render e conseguindo com a equipe entregar mais. Então, por isso, quando a gente fala assim, precisa ter o como fazer uma boa gestão. Porque também, o mais recurso para a educação, você fomenta algo também que é muito cruel. A quantidade de gente que quer empurrar coisa para cima da educação, dizendo que aquilo é o que vai mudar. Eu lembro, época de vereadora, lousas digitais. A gente sabe, eu tive a oportunidade de estar no Vale do Silício e ouvir dos CEOs lá da Google, Facebook, Microsoft, que tecnologia é importante, mas antes disso, você tem que ter um professor qualificado, um professor que acredita no processo, que exerce o protagonismo dele, de saber o seguinte, eu sou esse profissional que vai estar aqui, ó, junto com você para fazer acontecer e para a gente crescer junto. Então, isso, para mim, é a prioridade quando a gente fala, né? Porque um bom professor, gente, é que nem eu ouvi o Cristóvão Nisquer falando, eles precisam aqui dos slides, shows, essa coisa toda. Não, você fica 1 hora conversando com eles, porque o conhecimento ele é apaixonante. Informação é seletiva, você entra em qualquer computador aqui que você tem acesso. Agora, essa coisa do conhecimento, das conexões, isso é uma das facetas da nossa humanidade. Então, só pontuar isso. Arnaldo, conseguiu se reabilitar? Você está sem som, meu querido. Você está sem som, meu querido Arnaldo. O que é uma injustiça. É ruim, péssimo para a gente. Mas deixa eu responder uma coisinha aí para a Poliana sobre isso. Poliana, o principal da escola da educação é o professor. Mas um professor com uma lousa inteligente, ele pode dar uma aula melhor do que um professor sem isso. Claro. Entendeu? Mas antes então, é o professor, né, senador? É antes, mas eu acho que muitas vezes a gente dizendo que é antes é para não ter o outro. Ah, não, Por que a gente não tem o outro e forma logo? Agora, só a lousa vai ficar na caixa. Porque não é as duas coisas. Quando inventaram o carro, imagine se dissesse, não, só vamos trazer carro depois que todo condutor de carruagem souber dirigir carro. Não, foi trazendo e ensinando. Então, As agora, muitas das vezes, o orçamento é curto, então você tem que fazer escolha. Ou é a lousa ou é a formação do professor. Espera aí que o professor Arnaldo finalmente tem som. Deixa ele entrar. Como secretário, eu estou falando aqui como quem pensa o Brasil, e não estou falando do Taubaté, estou falando do Brasil. Dinheiro, se não tem agora, a gente faz em 20 anos. Tá. Mas dinheiro tem, Arnaldo, não precisa de muito dinheiro. Completa o raciocínio do pobre. Não, o raciocínio é o governador da época, Chagas Freitas, que, quando soube que era 25% o percentual, mandou aumentar para 33%. Ele chamou o secretário, Francisco Melo Franco, e disse, você dá um jeito aí de botar 33%. Com isso, é uma longa história que eu vou concluir. Eu pude fazer 88 escolas em 4 anos. 88 escolas, não foram 3 ou 4, como aconteceu no governo seguinte. Então, eu concordo com a Poliana, mas eu acho que é muito importante que as crianças tenham os seus espaços devidos
para fazer o aprendizado, para chegar ao conhecimento, que aí está o caminho do progresso. Bom, meus Mas queridos, o que é que o o Barão de compromisso... Tararé dizia? Qual é a única coisa que leva um pobre para frente? É topada. Ah, Ele dizia, eu senti Bom, que ninguém riu, é porque o pensamento não eu foi vi, mas concluído. eu vou botar A o única... nome do meu programa educacional Topada, isso. Olha só, porque a escola Olha vai aqui, dar está uma lembrando o topada. Barão de Tararé. o compromisso com a belíssima Biblioteca Salomão Malina é até às 8 horas e que nós teríamos condições de ultrapassar isso durante muito tempo, graças a essa conversa enriquecedoríssima que vocês todos nos permitiram com a audiência que cada vez eu vejo cresce mais. Portanto, agradeço muito a participação, louvo a inteligência dos debates, lamento a exiguidade do prazo e espero que a gente possa renovar isso proximamente. Alguém quer dizer uma última palavra, breve, sobre o encontro? Quando é que a gente faz outra dessa? Eu também vou Oba! perguntar isso e quero que Arnaldo me responda. Eu dependo de vocês. Tá Eu bem. sou o mais velho. O mais velho tem a preferência, não é? Mas eu estarei presente com o prazer de sempre, como tudo que o André faz, a mim interessa. Eu sou fã desse rapaz e amigo da sua família. O rapaz já me compra muito. Poliana. Eu acho importante só frisar que as questões dos recursos, né? O recurso para a educação, ele é importante, só que paralelo, junto com ele, a gente tem que zelar, assim, por aplicá-lo com princípios, né? O que é o mais importante, para que isso realmente se sustente e faça, né? Coopere para a educação, para o progresso da educação. Caso contrário, essa é a minha preocupação, sabe, senador Cristóvão? As pessoas veem o orçamento da educação, 25% mais Fundeb, aquela coisa toda, e o mercado, ele vem com uma força muito grande, e, infelizmente, por vezes, né, os princípios, os compromissos pactuados com valorização dos professores, dos profissionais, com quem está ali no dia a dia, isso acaba que não se sobrepondo. Isso. Andréia. Obrigada. Bom, eu só tenho que agradecer. Na verdade, eu aconteci nesse evento. Eu peço que vocês me chamem, me convidem, porque eu gostaria imensamente de continuar participando. E a educação, para mim, é muito cara, sabe? Eu acho que um país de futuro e melhor, eu acho que ele começa pela educação. Então, sem dúvida. Benito. Gostaria de agradecer imensamente, né? Sempre um prazer enorme ouvir a todos, né? O embaixador André Amado, o senador Cristóvão, estivemos recentemente no debate nosso, agora o Arnaldo Nisquier, a senhora Poliana Gama. Gostaria realmente de agradecer por essa oportunidade que me foi dada de estar aqui como um ouvinte privilegiado. Tá bem. Bom, eu agradeço a todos. Tem um ditado mineiro, eu não sou mineiro, mas eu uso sempre o ditado que eu acho de uma inteligência extraordinária. O obrigado é a expectativa de novos favores. Portanto, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, amigo. Grande abraço, Arnaldo. Para você, Cristóvão, seu admirador de sempre. E eu também. Um abraço. Tchau. Um abraço, satisfação aprender com vocês, viu? Thalita, obrigadíssimo por tudo, hein? Agradece ao seu pessoal também. Agradeço. Obrigada, professor Arnaldo, Cristóvão. Poliana, um grande abraço. Um beijo para você, viu? Beijo. Tchau, tchau, Andréia, Benito e André. Parabéns pela condução.